Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, que Deus abençoe todo o povo do Ceará, todo o povo de Fortaleza. Começou a semana bem, começou a semana abençoado, pode ter certeza que essa quarta-feira vai continuar bem. Segunda-feira foi uma benção, terça-feira foi terça-feira de vitória e quarta-feira pode levantar as mãos para o Senhor e diz assim para o Senhor, obrigado. Solta a música aí. Obrigado, Senhor, obrigado. É isso mesmo. Agradece o Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, por esse dia. Vamos fazer uma oração breve. Pai, poder santo de Deus, Espírito Santo, toca agora na vida dessas pessoas que nos assistem, que estão agora, meu Deus, começando o dia na tua santa e gloriosa presença. Toda tristeza, toda angústia fica para trás. Nós queremos viver um dia maravilhoso, um dia cheio de paz, um dia cheio de luz, um dia cheio de oportunidades que o Senhor Deus vai dar para essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Pai, eu declaro a bênção de Deus na vida do povo em nome de Jesus. Amém? Começar o dia bem. Vamos colocar uma canção bonita aí. Nas horas, solta aí. Escuras. Eu gostei dessa música. Jesus está lá. Ó, e eu dançarino também, ó. Quando ninguém. É meio torto, né, pessoal? É meio ruim para dançar, mas a gente não está aqui para dançar, a gente está aqui para falar do poder de Deus, pregar o evangelho, meu irmão, levar as novas, as boas novas, melhor dizendo, para a sua vida em nome de Jesus. Pastor, por que o senhor está começando o dia assim, feliz, alegre? Porque, meu irmão, se eu começar a falar de notícia ruim, seu dia vai ficar péssimo. Eu quero falar das boas novas, da palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje tem um alerta para o teu coração. Hoje tem muita coisa nesse programa para te abençoar o teu dia, em nome de Jesus. Pastor, e onde fica a igreja que o Senhor congrega? Meu irmão, minha igreja tem a palavra de Deus. E hoje, com todo respeito às outras igrejas, nós temos palavras, tem igreja que a palavra é curtinha, mas cada uma com seu sistema. Nós temos a palavra de Deus, o ensinamento da palavra, o louvor. Coloca aqui nessa tela, mostra aqui, o povo adorando, louvando. Aqui o povo está adorando, está louvando. Olha isso, glória a Deus. Aí o pessoal louvando, adorando, glorificando. Foi um domingo lindo de Santa Ceia. Foi maravilhoso o que nosso Deus fez, né? Esse domingo, essa segunda-feira foi uma bênção. Terça-feira foi dia de vitória na nossa igreja. E hoje vai ser um dia abençoadíssimo. A nossa igreja está, pessoal... a nossa igreja é um tesouro. A nossa igreja é um tesouro. Pastor, por quê? Porque nada que é valioso fica tão exposto, não fica tão exposto. A nossa igreja fica na Rua Princesa Isabel, mas é muito bem localizado. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. É isso mesmo. Tem estacionamento privativo, você não paga absolutamente nada para deixar o teu carro na igreja, nada. E o estacionamento é subterrâneo, né? Você não pega chuva, olha, é uma benção. O pessoal está saindo do culto agora, indo para os seus carros, e eu espero você, sua casa e sua família, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Volta para mim aqui, em nome de Jesus, e hoje ainda tem um culto abençoado, mas antes, vamos tomar o café. Vamos tomar café em nome de Jesus. Eu estou aqui com o meu amigo pastor Clédson. Bom dia, pastor Clédson. Vem cá, deixa eu mostrar isso aqui. O pastor Clédson está aqui. Bom dia, que Deus abençoe o senhor. Como é que está a Messejana? Está tudo maravilhoso, pastor. Essa igreja é uma bênção, meu amigo. Obrigado, pastor Clédson. Ó, e o café parece que tá quente. Suspense para ver se esse café está quente. Você está com o seu aí? Obrigado, Jesus, pelo café. Amém. Quem começa o dia tomando um cafezinho? Pastor, se eu não tomo café, eu não tenho alegria para nada, tenho disposição para nada. Pode parar com isso, tem que depender de Deus. Mas vamos lá. Tá bom demais, aleluia, glória a Deus. Tá maravilhoso. Que Deus abençoe o seu dia. É com esse bom humor que eu quero começar essa manhã de quarta-feira, porque eu sei, pessoal, quantas lutas você passa durante o dia. Eu sei aqui que tem mãe solteira que tem que ralar, levar menino em creche. Eu sei que tem pai agora, meu irmão,
sem saber o que fazer, tá? Talvez as contas acumularam, situações estão acontecendo, você fala, pastor, eu não sei o que eu faço. Para resolver, você precisa se conectar com Deus. E para se conectar com Deus, a sua mente tem que encontrar um ambiente de alegria. Se você começar o seu dia só assistindo notícia ruim, não, meu irmão, você tem que se envolver com coisas que agradam a Deus, pensamentos do alto. A Bíblia fala em Colossenses que você tem que pensar nas coisas de cima. Hoje, infelizmente, as pessoas estão perdendo a motivação de viver. Sabia disso? Mas por quê, pastor? Porque elas não têm sentido. Se não olhar para Cristo, perde sentido mesmo. Se não tiver o Senhor como seu Salvador, você perde sentido. Então é por isso que eu estou aqui. Deus me enviou para esse lugar. Missionário R.R. Soares me enviou para Fortaleza para ser um instrumento de Deus aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Eu quero ser instrumento de Deus na sua vida. Mas antes, olha os testemunhos que Deus está operando aqui nesse lugar. Gente, eu não vou ficar falando muito não. Veja aí, você vê. Olha aí. Olá, gente. Eu venho aqui contar um testemunho que aconteceu com a gente. A gente tem uma casa, certo? Que estamos em construções. Está em construção ela. E nós sabemos que construção sempre não é o que a gente calcula, né? E o que a gente calculou não deu para terminar, a concluir a nossa casa. Então, o que aconteceu? Tivemos que vender o carro que nós tínhamos, né, para poder concluir a nossa casa. E ficamos sem carro, né? Até então, começou a campanha das primícias, né? Aí nós vimos, né, nessa campanha. Aí agora, nessa semana, Deus nos abençoou com um novo carro. Aí nós estamos aí, graças a Deus, o nosso pastor, né, que das primícias, estamos com um novo carro. E é isso. Oi, eu sou a Érica. Eu vim dar meu testemunho de vida, onde eu tive a vida totalmente transformada a partir do momento que eu vim para a igreja. Eu venho de uma vida de bebedeira, mais de 20 anos de muita bebedeira. E eu vim na igreja, eu ainda bebia. E eu aqui dentro da igreja eu dizia assim, sexta-feira eu vou beber. Eu vim para a igreja, mas eu vou beber. Mas Deus me transformou de uma forma que eu nunca mais quis saber de bebida. Eu tive a vida renovada. Vim convidada pela irmã Ivaneide e a irmã Lidiane aqui. E desde então eu fui curada totalmente. Mais de 20 anos que eu vivia na bebida. Graças a Deus, tenho sido transformada dia após dia. É uma mudança diária, onde eu preciso totalmente de Deus agora. E eu tive a vida transformada, graças a Deus. Meu nome é Anderson. Meu nome é Noemi. Eu estava grávida de 6 meses e ocorreu que o bebê morreu dentro da minha barriga. No meio dos procedimentos, foi informado pra gente que, no mínimo, a gente teria que esperar 3 meses para começar a tentar novamente. E não era certeza de sucesso, uma nova gravidez. E ocorreu que em menos de um mês nós recebemos a bênção do nosso positivo novamente, ou seja, a gente estava grávida de novo. Em menos de um mês, contra todas as palavras que disseram pra gente lá no hospital, na maternidade. Foi. Porque quando a gente soube a notícia, né, a gente foi fazer o exame que era importante, a gente ia viajar, a gente recebeu essa notícia. E a notícia foi forte, né? Então a gente interpretou que ele nasceu nos braços do Pai, né, nos braços de Deus. Então foi algo bem forte pra gente naquele dia, foi algo que marcou. E justamente no dia 18 de abril, que foi uma sexta-feira santa, eu recebi uma notícia de que a minha esposa estava grávida de novo, né? Dessa vez de uma menina. E eu fiquei muito feliz com isso, né? E foi algo muito forte porque nessa sexta-feira santa, né, que a gente comemora a morte de Cristo, né, foi no mesmo período que esse episódio aconteceu. E quando veio o positivo pra gente, aí eu e ela, a gente estava combinando de postar tudo no domingo, né? Porque era uma ressurreição de um sonho que parecia ter morrido. Isso. E por incrível que pareça, ela nunca foi de pedir um teste
pelo iFood, que no iFood tem esse negócio de pedir teste de gravidez. Ela pediu e justamente o nome do entregador era o nome do nosso primeiro filho, que era Israel. Aí a mensagem estava lá dizendo: Israel está indo entregar o seu pedido. E quando eu soube disso, foi uma emoção muito grande, porque eu senti como se fosse ele dando essa resposta. Foi um momento preparado até nisso por Deus. Aí quando foi no domingo, a gente fez essa postagem, esse pronunciamento, né, um anúncio, que ela estava grávida de novo, e foi uma benção. Foi um significado muito importante, foi um marco no meu calendário de vida, porque foi no 18 de abril desse ano, e eu nunca vou esquecer desse dia. E mais um detalhe, que Deus cuida até nisso. O dia do nascimento, né, que fizeram um parto forçado do nosso filho morto, foi um domingo, e nessa gravidez é no domingo que eu completo semana, ou seja, no domingo que seria o domingo de lembrar, tristeza, né, com tristeza, é um domingo, é um dia que a gente celebra porque é mais uma semana que se completa de gestação. É só no domingo que completa. E também no mesmo período também que aconteceu o falecimento do nosso filho, que ele nasceu no braço do pai, no mesmo período foi justamente a notícia que ela estava grávida, que foi esse final de Semana Santa, né? Foi no mesmo período, no mesmo dia. Então, como ela está dizendo, o período e o dia também que a gente lembrava com tristeza e com dor, agora o mesmo dia que a gente lembra com alegria. Exatamente. E aliviado, consolado. Com alegria. Tudo para glória de Deus. Glória a Deus, nós começamos esse bloco agora e eu vou trazer uma palavra para o seu coração. Pastor, qual? Eu comecei a falar sobre murmuração esses dias e é algo, pessoal, que entristece o coração de Deus. Eu vou ler algo agora para você. Pastor, o que é murmuração? Claro, tem gente que sabe, outros não. Murmuração é você reclamar. Não sei se eu já falei com vocês sobre isso. Murmuração é reclamar. E às vezes você está tão acostumado a reclamar, você já começou o dia reclamando. Eu até já falei aqui, reclamação se torna até um hábito, se torna até um estilo de vida. As pessoas, para puxar assunto com você, às vezes, ela começa reclamando. Ah, pai, você viu lá? Reclama do time, reclama da política, reclama, meu irmão, da esposa, reclama do marido, reclama do filho, reclama da vida, reclama de tudo, reclama se está quente, reclama se está frio, reclama se choveu, se está fazendo muito sol. Você entende que isso se torna até um estilo de vida? E você pode ter certeza disso, uma pessoa que reclama muito, que tem esse estilo de vida, a vida dessa pessoa se torna mirrada, paralisada. Essa pessoa ela não consegue desfrutar da totalidade de Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque sim, Deus está tratando com você. E se você se questionou por que o pastor está falando isso, é porque Deus está tratando do seu íntimo. E hoje se prepara, porque Deus ele vai falar com você. Essa manhã vai ser uma manhã vitoriosa para o seu dia, em nome de Jesus. O que a Bíblia diz? Eu vou ler com vocês aqui, a Bíblia fala lá em Números, no capítulo 14, versículo 11, Deus fala para Moisés. Quando nós falamos de reclamação, nós lembramos daquele povo que sai do Egito. O povo até então era escravo e Deus usa Moisés para libertar aquele povo, levar aquele povo a uma promessa. E essa promessa se chama aquela terra de Canaã. E essas pessoas, pessoal, saem da escravidão, mas a escravidão não saíram delas. Pastor, o que o senhor quer dizer isso? O que o senhor quer dizer com isso? Melhor dizendo, né? Quer dizer que às vezes você é prisioneiro, é escravo aqui. Como eu falei, a murmuração é um estilo de vida, às vezes, na vida de alguém. A murmuração ela é corriqueira, essa pessoa ela não consegue viver sem reclamar de alguma coisa. E isso te impede de viver o melhor de Deus. A Bíblia fala assim, ó, e disse o Senhor a Moisés. Pode colocar aqui, ó. Eles vão colocar aqui para mim. Acompanha aqui a câmera aqui, ó. E disse o Senhor a Moisés. Eu vou ler com vocês aqui, ó.
até quando me provocará este povo? Pastor, então é uma espécie de provocação. Quer dizer que quando eu murmuro, quando eu estou murmurando, eu estou indo contra Deus, eu estou tendo um problema com Deus, e a palavra aqui é provocando a Deus. Quando você murmura, você provoca Deus. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Porque quando você murmura, quem é murmurador, quem é reclamão, ele tem amnésia. Ele esquece, por um período de tempo, as coisas que Deus já fez na vida dele. Para aí agora, você está me assistindo, para pensar agora. E lembra livramentos que Deus já te deu. Lembra das curas que Deus já te deu. Pastor, não, foi a mão do médico que fez isso. Eu vi um rapaz um dia me procurando. Não, pastor, eu tinha problema nos meus olhos. E foi a mão do médico que fez o milagre, né? O milagre não, que fez a cura acontecer. Eu falei assim, tá, e quanto você pagou para isso? Quanto que você pagou para isso, para o médico? Quantas cirurgias você fez? Umas 5. E quem pagou isso? Não, foi meu pai. E quem deu força para o seu pai? E dinheiro para o seu pai para ele pagar essas cirurgias para você estar enxergando hoje? É claro que foi Deus. As pessoas não conseguem dar a verdadeira honra para quem tem honra, que é Deus. Cuidado, meu amigo. Cuidado, que murmuração, ela anda junto com a ingratidão. Meu amigo, vocês ouviram o que eu falei? Cuidado. A murmuração anda junto com a ingratidão. Olha só, aí diz assim, até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Por que você não está crendo em Deus? Você está começando o dia, não corta a minha cabeça, filho, pelo amor de Deus. Por que você não está crendo em Deus? Por que você está tão distante? Por que você deixou, meu irmão, de confiar em Deus por causa dessa situação difícil que você está passando? Ele já fez tantas coisas na sua vida. Então, amigo que está me assistindo, até quando Deus ele opera, ele faz grandes coisas, você não está enxergando que é Ele, e você só reclama. Reclamar vai paralisar a sua vida. Reclamar aquilo que era para acontecer em uma semana, em 3 dias, em 2 dias, vai demorar anos, porque você, meu amigo, não aprendeu ainda. Deserto, sempre digo isso aqui, deserto é passageiro. Você está passando pelo deserto? Isso é passageiro. Não morre nele, não. Só tem um jeito de você morrer no deserto: reclamando da vida, murmurando. Glória a Deus! Agora coloca uma música aí animada. Isso! Aleluia! Oh, glória! Nós damos glória. Ele vem para mudar. Eu tenho que animar aqui. Tem que levantar esse, fazer você crer em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Pessoal, coloca a imagem do que vai acontecer hoje na nossa igreja. Propósito muito forte da família. Por favor. Isso aqui foi um propósito que eu fiz na igreja, de lavar as mãos. E é o que eu vou fazer com vocês nessa quarta-feira. Quarta-feira eu vou lavar as suas mãos. Pastor, mas para quê? Eu tenho água em casa. Não, isso aqui é um ato de fé. Coloca, por favor, o versículo de Jó 22, versículo 30. Jó, capítulo 22, versículo 30. Pode enche a tela aí, em nome de Jesus. Qual a nossa versão, pastor, que nós estávamos? A versão NVT? Coloca NVT, a versão NVT. Mas eu vou ler essa aqui, não tem problema. Ih, já colocou? Não tem problema. Até mesmo pecadores serão resgatados. Por quê, pastor? Sim, serão resgatados porque você tem mãos puras, mãos limpas. E eu vou fazer um ato de fé. Através, mãe, das suas mãos limpas, pai, das suas mãos limpas, esposa, marido, Deus ele vai resgatar os pecadores, aqueles que estão distantes de Deus,
Aquele que falou um dia assim, ó, eu nunca, mas de jeito nenhum, eu não vou me converter, eu não vou aceitar Jesus, eu não vou aceitar estar na igreja, buscando, não quero isso. Através da purificação das suas mãos, em nome de Jesus. Os que têm mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso, meu irmão, esse vai ver a glória, a bênção de Deus na vida dele. Nós vamos estar aqui purificando as nossas mãos. Nessa quarta-feira vai ser muito forte e eu te espero aqui. Tem primeiro culto, 7 da manhã, 9 da manhã. Depois, coloca aqui, por favor, 7, 9, meio-dia, 3 horas da tarde e também às 19 horas, tá bom? Glória a Deus. Eu vou agora, em nome de Jesus, eles vão colocar a chamada de quarta-feira, normal mesmo, mas eu vou deixar aqui o número para você mandar mensagem. 98675-7493. 98675-7493, tá bom? Glória a Deus. Eu te espero hoje ainda, orando pela sua casa, pela sua família. Deus abençoe. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Glória a Deus, aleluia, é o que vai acontecer em nome de Jesus Cristo, tá bom? É o que vai acontecer hoje. Eu quero orar por você, quero orar pela sua família, determinar libertação, transformação. Falar em família, falar em libertação, transformação, cura. Já eu quero mostrar para vocês a novela da vida real. O pessoal já vai preparando aí, por favor, pessoal, em nome de Jesus. Gente, a novela da vida real são pessoas reais. Isso não é ficção, são pessoas reais que colocaram a sua vida diante de Deus, confiaram nele e houve transformação na família, na casa. Você vai ver testemunhos de pessoas que buscaram pelo o marido, que não queria nem saber da igreja. O cidadão se tornou até obreiro. Eles vão mostrar para vocês aí, em nome de Jesus. Mas olha aqui, mostra aqui para vocês. Deixa eu mostrar o endereço da nossa igreja antes de colocar a novela da vida real. A nossa igreja, ela é um tesouro no centro de Fortaleza. Exatamente. A nossa igreja é um tesouro no centro de Fortaleza. Aquele que vem para essa igreja, aquele que vem assistir uma reunião nessa igreja, ele sai daqui totalmente diferente, porque é maravilhoso, é a presença de Deus, é a palavra revelada, o povo saindo agora do culto. Meu irmão, depois de um culto abençoado, cheio de alegria, cheio de paz, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que vai acontecer na sua vida, creia nisso. Venha participar. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. E só falta você aqui em nome de Jesus. Você vai ficar agora com a novela da vida real. Vânia estava afastada dos caminhos do Senhor. E em 2009, ela começou a ter sintomas de depressão e crise de pânico. Eu estava na minha casa e, assim, de repente eu senti uma dor que acompanhada assim com um pouco de tontura, uma coisa assim estranha. Ela se sentava e começava a sentir muita falta de ar, muito calafrio, ela chegava às vezes até se tremer. E eu lembro que uma vez era de madrugada, eu saí desesperada, correndo assim pra rua, porque quando vinha a crise, ela vinha com um sintoma assim muito ruim, que parecia que alguém ia me matar. Eu tinha muito medo de morrer, muito, muito. E eu pensava assim, não, eu preciso buscar socorro, ajuda. E quando eu saía correndo assim, ninguém me atendia, era algo assim desesperador. E a minha filha presenciou muitas vezes. E ela ia se deitando, às vezes nem dava tempo dela falar nada e ela desmaiava. Era um momento bem difícil, pois eu, muito nova, não sabia como poderia estar ajudando a minha mãe.
Sempre tinha que estar recorrendo à minha tia para poder tentar me ajudar. Eu fui ao médico, ele procurando, e falava assim: Vânia, você precisa passar no psicólogo. Aí tudo bem, eu fui no psicólogo e ali eu fiz o tratamento, tudo. E aquilo não era suficiente para mim. Eu continuava com os mesmos sintomas. Eu desmaiava, aí eu fui parar no psiquiatra. Me receitou alguns medicamentos. Eu comecei a tomar aquele medicamento e eu via que aquilo não funcionava. Aí um dia eu saí de casa. Saí assim andando para poder aliviar aquela angústia, aquela dor que eu sentia dentro de mim, na minha alma. E eu lembro que quando eu estava andando, eu vi assim, a Igreja da Graça. Mais ou menos no ano de 2010, a minha mãe ela começou a frequentar a Igreja da Graça e eu comecei a ir junto com ela também. A irmã Vânia, ela chegou aqui debaixo de uma dificuldade muito grande na vida. Eu lembro que uma vez eu tomei o medicamento e fui para a igreja. Aí veio a crise. A vontade era de sair correndo. Só que eu segurei firme ali na cadeira. Eu fechei meu olho e comecei a orar. Falei: Deus, não me deixa morrer aqui. Eu achava que eu ia morrer, porque algo me sufocava e me causava um pânico terrível. Fui me firmando na igreja. Eu assistia na minha casa ao missionário. E eu lembro que uma vez o missionário me ensinou. Eu não esqueço nunca desse momento que ele falou assim, que a libertação vem através da palavra. E foi o que eu entendi. Você viver, ouvir a palavra e praticar. Você crer na palavra. E eu fui me firmando, eu fui entendendo. Até que eu fui buscando esse amor verdadeiro. E eu encontrei em Jesus Cristo. Para a glória de Deus, hoje eu sou liberta e tenho uma família restaurada e feliz. A gente tem a alegria de ver que ela está firme desde então, quando chegou aqui em Barueri, colaborando na obra do ministério. A fé da minha mãe mudou bastante coisa. Hoje a Vânia é completamente diferente daquela Vânia de antigamente, que era medrosa, era insegura. Hoje para a glória de Deus, eu faço a obra do Senhor com todo o amor, porque hoje para mim eu olho para trás assim, eu vejo que a melhor coisa é a gente estar nos caminhos do Senhor. E hoje, para a glória de Deus, eu sou liberta. Que bonito, hein, pessoal? Glória a Deus. Aleluia. Você pode mandar agora o seu pedido de oração. 986757493. 986757493. Faz o seu pedido de oração. Pastor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma oração para minha casa, minha família. Eu posso orar por você, mas faz um esforço para você estar aqui hoje em 5 horários. Vamos colocar aqui os horários. Em 5 horários. 7 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, às 3 horas da tarde também, às 19 horas, em nome de Jesus. Você vai ficar agora com missionários semeando fé. Amigo, olha que palavra bonita. É Jeremias 31:31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Onde está aqui o bom? O bom é que ele quer fazer um concerto novo comigo todo dia. Quando eu leio a Bíblia e a palavra me agrada, Deus está avivando ela para mim. Aquilo ali é uma aliança, eu pego na hora. Eu já tenho muitas alianças com Deus dentro da nova aliança que Jesus fez no seu sangue. Na verdade, todas as promessas são, mas deixa Deus falar, avivá-la no seu coração. Agora eu vou orar para ele avivar na sua. Pai, aviva essa promessa no coração dessa pessoa. Seja ela quem for, o homem mais duro, a mulher mais dócil. E eu mando que todo mal saia dessa pessoa agora. Vai embora, em nome de Jesus. Grite de alegria. Jesus é bom. E glória a Deus em nome de Jesus. Corta aqui para mim, me acompanha. Hoje eu vou lavar as suas mãos. O que a Bíblia diz sobre isso, esse ato de fé aqui? Eu vou fazer esse ato de fé. Isso aqui é um ato de fé, pessoal. Eu vou lavar as suas mãos e eu creio em nome de Jesus que pela pureza das suas mãos, a sua família vai ser salva, liberta. Quantas mães estão lavando as mãos aí? Quantas mães orando, clamando pela família, pelo neto, pela neta,
buscando pela sua casa. Nós vamos fazer esse ato de fé. Nós vamos lavar a mão do povo e crer na purificação, na visitação de Deus na sua casa. Tem muita gente contando testemunho, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês testemunho, mas coloca o versículo aqui, por favor, amigos. Coloca o versículo aqui. A Bíblia fala assim: até mesmo pecadores serão resgatados. Eu creio nesse versículo. Aqui está em Jó, mas eu estou na fé. Eu estou na fé e crendo que esse poder de Deus vai operar na sua casa, na sua vida. Até mesmo os pecadores serão resgatados. Sim, serão resgatados, porque você tem mãos puras. Claro que isso aqui tem a ver com a vida reta diante de Deus. Claro que isso aqui tem a ver com a pessoa que busca andar em retidão, né? Que não tem mãos com pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Só que isso aqui eu vou usar da fé, da purificação. Eu vou usar da fé. Eu vou crer em nome de Jesus. E esse ato de fé vai abençoar muitas pessoas em nome de Jesus Cristo. Vai abençoar você, tá bom? Quarta-feira eu te espero aqui. Hoje eu te espero aqui nos 5 horários. 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e também às 19 horas. Vem buscar o poder de Deus. Rua Princesa Isabel, 1103. Para tirar qualquer dúvida ou precisa de um atendimento, tome nota, o telefone 986757493. Esse é o WhatsApp em nome de Jesus Cristo, tá bom? Eu estou aqui com o meu esboço do programa. Pastor, você pode olhar? Claro que eu vou olhar, não escondo nada de ninguém. Tem depoimentos aqui, testemunhos da nossa igreja. Acompanhe só, daqui a pouco eu volto. A senhora está saindo desse culto hoje? Ótima, abençoada, cheia de vitórias, porque sempre eu sou muito feliz com Jesus. O senhor está saindo desse culto hoje? Abençoado. O senhor está saindo desse culto hoje? Foi maravilhoso. A palavra foi muito... que a gente estava precisando mesmo ouvir, né? Que Deus abençoe cada vez mais. Como foi o culto hoje para o senhor? Hoje foi maravilhoso, maravilhoso. E mais ainda por ser, no meu caso, agradecer o grande Pai que é Deus e por ser pai também. Muito bom. Aleluia, glória a Deus. Chegou um momento, pessoal, muito importante, o momento da palavra. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem que eu preguei nesse altar e foi poderoso e vai ser poderoso na sua vida também. Tá bom? Glória a Deus. Na volta eu quero orar por você. Aceitou Jesus, confessou os pecados, aceitou Jesus e adivinha, do lado dela, o pastor passa a Santa Ceia. E o que ele fez? Pegou a ceia. E ela faltou manifestar. Não dá para ele. Não. Ele falou assim, não, eu vou tomar. Eu vou participar da ceia. Mas como é que... Ela ficou sem palavra. O irmão participou da Santa Ceia. Depois do culto, ela veio, meu irmão, bravo em cima do pastor. Pastor, o senhor tem que ver os obreiros aí. O que foi? O meu marido, pastor. Eles deram Santa Ceia para o meu marido. Mas o que tem? Não, mas ele veio para a igreja hoje. E deram para ele a Santa Ceia. Mas vem cá, mas ele aceitou Jesus agora? Sim. Ele aceitou Jesus? Aceitou. Está arrependido? Sim. Ninguém, pessoal, olha, pastor, ninguém aqui pode dizer um para o outro assim, ó, você não pode participar, tá? Vocês entendem isso ou não? Ninguém. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, diz que o homem tem que se examinar, é a pessoa que tem que se examinar. Não é o pastor. Eu até discordo de igrejas que falam assim, ó, o irmão tá na disciplina e não pode participar da Santa Ceia. Que loucura, que coisa doida. Nada a ver. Isso não existe. Nós não podemos fazer isso. É a mesma coisa dizer assim, ó, você não pode ir para o céu. Você não merece. Mas nós estamos falando de merecimento ou de graça? Graça é favor, não? Graça, meu amigo. E aí que está, é o que está acontecendo aqui no coração do Jonas. O nosso Deus está mandando ele para pregar e ele tem algo contra esse povo. A irmã está revoltada aqui na história porque ela está olhando para o marido e falando, mas peraí, é assim?
Ele vai receber salvação e não vai sofrer nada? O que está por trás é isso aqui. Espera aí. Simples assim. Ele vai participar da Santa... Eu que morri, sofri. E agora ele pode tomar... É simples. Só reconhecer. É simples assim. Depois a pessoa vai desenvolvendo, vai batizar nas águas, sim ou não? Vai ter comunhão com Deus. É simples assim. Quem coloca a barreira para ter comunhão com Deus nunca foi Deus. Foi sempre quem? Foi sempre quem? O homem. Sempre. Sempre. Deus mostra e sempre vai mostrar uma disposição de ter comunhão conosco. Diga graças a Deus. A mão dele está estendida, o ouvido dele não está gravado. Ele está pronto para ouvir. E o Jonas agora, sabendo disso, com toda essa bagagem de mágoa e ressentimento, ele foi enviado para pregar. A Bíblia fala em Marcos 16, 15, diz assim, ó, ide pregai o evangelho a toda criatura. E toda criatura inclui as pessoas que você não gosta. E agora? Eu não estou dizendo que você tem que estar lá na casa da pessoa, tomando café toda tarde com ela. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Mas pelo relacionamento que você tem que ter, que você tem com Deus, você tem que prever isso aí já 2 vezes, para não atrapalhar o culto. Tem que ver. Porque se for alguma coisa rápida, vocês têm que ver isso aí. Por favor, me ajuda. Vê se é alguma coisa elétrica, alguma coisa aí, tira das tomadas aí, pelo amor de Deus. Eu acho que vai, né? Isso, desliga aí. Obrigado. Desculpa, gente, é porque deu 2 pipoquinhos ali, eu fico ali pensando que é alguma coisa, né? Pronto, não é nada não? Então, obrigado. Então, vamos continuar. A Bíblia diz, ide pregar o evangelho para toda criatura. Ele está ferido, pessoal. Ah, pastor, ele é homem de Deus, ele tem que pregar mesmo. Quem concorda? Tem que pregar para toda criatura. Mas só a pessoa ferida sabe o que passou. Hã? Exatamente. Só a pessoa ferida sabe o que passou. É porque não foi com você as coisas que ele viu. Só uma pessoa machucada sabe o que é isso. Só que o desafio é esse aqui. É vencer a sua vontade e fazer a vontade de quem? Volta lá em nome de Jesus. Lemos o versículo 3, versículo 4. A Bíblia diz assim, ó. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Foi o próprio Deus que mandou o vento. Foi o próprio Deus que mandou a tempestade. Quem, pastor? O próprio Deus. E às vezes é o nosso Deus que faz isso para sacudir o teu barco. Para fazer você acordar, cair a ficha. Deus faz isso, pastor? Faz. Faz. Pulando. Versículo 7, a Bíblia fala assim, ó. Todo mundo vendo, né? O pessoal jogando fora as riquezas do navio, prejuízo. Por quê? Porque tem um desobediente dentro daquele navio. Uma pessoa de coração duro naquele navio. Aí no versículo 7 a Bíblia diz assim, ó. E dizia cada um ao seu companheiro, vide, lancemos sortes, é isso mesmo. Para que o que, pessoas? Para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E o Jonas fala assim, ó. E ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Teme? Até então ele está temendo a Deus? Às vezes o que você fala não condiz com as suas atitudes, viu? Ele está dizendo assim, ó. Eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus de Israel, Deus do céu, que fez o mar e que fez a terra. E o discurso pode ser lindo. Mas às vezes você não está obedecendo, talvez você não está recusando as suas vontades. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Vencedor de verdade é aquele que vence a si mesmo, seus próprios desejos. Não é
Ah, pastor, pensei que vencedor é fazer tudo que eu quero. Não, se você ir por essa linha aí, você vai perder o reino, que não é desse mundo. O reino de Deus não é desse mundo. Não é fazer o que você quer. Deus sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo. Você entende isso ou não? Quem entende isso? Abre os olhos. Em nome de Jesus. Eu vou pular agora o versículo 11. Pulo para o versículo 11. E aí, ele assume que a culpa é dele. Versículo 11. E disseram-lhe: o que te faremos para que o mar se acalme? Olha a pergunta que está falando para o Jonas agora. Porque o mar se elevava e engrossava o que, pessoal? Cada vez mais. O Jonas é desobediente e sabe que tudo que está acontecendo é por causa dele, pessoal. Ele sabe que tudo que estava acontecendo, aquela tempestade, é por causa da desobediência dele. E tem uns irmãos aqui que sabem que está vivendo uma vida aquém por causa de desobediência, coisa que não mudou ainda. E ele está meio debochado. Vocês conseguem ver? Meio debochadão, versículo 12. Lê com o pastor. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Para essa situação acabar, nem eu vou pular. É sem vergonha, né? É ou não é? Eu não vou pular. Se vocês quiserem, vocês me jogam. Olha só. Se vocês quiserem, vocês me pegam, levantam-me e lançai ao mar. Pessoal, lançar no mar é morrer, ou não? Quem já viu aqueles cruzeiros enormes? Sim ou não? Já foi, já andou. Tem até o mar calmo ali. Se pular numa água daquela, que já era. Nunca mais acha. Sim ou não? Tem acidente aí que acontece, que a pessoa não consegue. Uma pessoa foi, né, caiu no mar, não consegue achar. Agora imagine uma tempestade. É morte. E sabe o que está aqui, escrito aqui? Eu prefiro morrer do que obedecer. Eu prefiro morrer, então você sai de mim o que vocês quiserem. Pode me lançar fora. Ele poderia fazer assim, ou não? Tudo bem, eu vou me retirar. Porque eu sei que tudo que está acontecendo é minha culpa. Não! Me levanta e me joga fora. Me lança fora do barco. Porque eu sei, por minha causa, o que a Bíblia fala, pessoal? Me sobreveio esta grande tempestade. Por minha causa, eu sei que é por minha causa. Olha que rebelde. Olha o versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por causa, o que, pessoal? Por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Eles não queriam lançar ele, jogar ele no mar. É meio que uma ética náutica, sim ou não, pessoal? Não jogar uma pessoa no mar, não tem como, que isso? A gente tem que salvar, se alguém estiver ali, a gente tem que salvar uma pessoa que está à deriva ali. Mas olha o pastor, o que acontece? Olha o pastor. Ele sabe, o mar agora está engrossando. E quem é que está por trás disso? O diabo? Não, deixa eu falar. Eu já sempre falo isso aqui na igreja. Deixa eu explicar uma coisa. No dia que você tiver um problema com o diabo, você tem para onde recorrer. Quem entendeu? Agora, meu irmão, na hora que você tiver um problema com Deus, ou você resolve, porque não tem para onde recorrer. Tem? Não, pastor, eu vou vir 70 sextas-feiras na igreja. Vou levar o sal consagrado. Vou tomar água do Jordão. É assim? Vai funcionar? Não, é um problema com Deus. Tem coisa dentro de você que tem que mudar, meu amigo. Mulher de Deus, e você tem que abraçar a mudança. Às vezes é muito carrancudo por causa de uma bagagem ruim, trazendo lá da família. Pastor, olha, eu sou assim, por que não? A proposta do Senhor é nova vida. A proposta do Senhor é tudo novo, é necessário um renovo de entendimento, é necessário, pessoal. Para você viver o melhor de Deus, a totalidade de Deus, é necessário mudar. Quem mudou muito aqui? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz essa pergunta achando que todo mundo ia levantar a mão, mas vamos lá. Quem mudou muito aqui? Mas claro que você mudou. Mas claro que você mudou.
A maneira de pensar é ou não é verdade? Mudou demais. Ué, tem pessoas que não me reconhecem. Eu lembro, me acharam, eu estou lembrando, me acharam a turma da 7ª F. Tentaram fazer uma reunião, claro, eu não consegui ir. Porque, com todo respeito, a 7ª F, eu cuido de almas, eu sou vocacionado, tenho que cuidar da igreja. Não tinha gravação, não tinha... Aí o pessoal, olha Isaías! O Isaías é pastor, gente. Fala assim. Meu Deus, Isaías, como você mudou. E eu falei assim, ainda bem, né? Aí eu falei para uma assim, e você não mudou... Eu conhecia muito. E você não mudou nada. Tá a mesma pessoa. Ai, graças a Deus. Graças a Deus, nada. Você está com 40 anos e ainda é adolescente. A mente adolescente. 5 filhos. Não cria um. Para com isso. Tinha que mudar, rapaz. Falando com um, né? E nós temos que mudar. E tem gente que se recusa a mudar. Olha o Jonas se recusando. Deus, pessoal, vai salvar Nínive, é ou não é verdade? 120 mil pessoas, mas Deus está tratando do Jonas, ele não consegue observar. Você tem que abraçar a mudança, ele não quer. Ele prefere morrer aqui, e tem gente que prefere morrer do que mudar. Versículo 14 assim, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, o que a Bíblia diz? Nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como o que, pessoal? Pessoal, o Jonas, ele mostrou o poder de Deus para essa turma aqui, porque cada um, você lembra que no começo cada um buscou o seu Deus para pedir socorro? O Jonas se apresenta e fala assim, tudo que está acontecendo aí é por causa do Deus que eu sirvo. E a turma, meu Deus, olha o poder desse Deus. Então todo mundo se reuniu para falar com quem? Com Deus. O Jonas, pessoal, é tão usado, até na rebeldia aqui, ele ganha alma para Jesus. Até na rebeldia. Só que você entende que tem algo que tem que mudar dentro dele? Aí a Bíblia fala bem assim, vamos lá. Versículo 15, a Bíblia fala assim, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. A Bíblia diz no versículo 17, pula para o 17. Aí a Bíblia fala assim, deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que o quê? Tragasse o Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Meu irmão, lançaram ele no mar. E eu confesso a você, não tem como não, o cara rapidinho vira crente. Imagina você está dentro da água, está lá no mar. E vem um peixe enorme, a bocona assim, vou engolir você. No capítulo 2 é só a oração do Jonas. E se você observar, rapidinho ele aprende a orar, o coração dele fica quebrantado e ele aceita voltar para o plano inicial. Quem está entendendo, diga amém. Aqui a corda apertou ou não apertou? Mas, meu irmão, quem está pronto para a mudança, aberto para a mudança, você não precisa passar por tudo isso aqui. Era necessário passar por tudo isso aqui? No capítulo 3, eu vou ler agora, capítulo 3 diz assim, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A pregação que o que, pessoal? Eu te disse, você vai pregar lá. Todo o capítulo 2 é oração. Capítulo 3, ele está falando, vai e prega. E ele aceita, pessoal. Versículo 2, dá certo. Levanta-te e vai a... Não, versículo 3, né? Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de quem? Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. Versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade. No caminho de quê, pessoal? De um dia. E pregava, dizendo, ainda 40 dias. Não é isso? E Nínive será o quê? Subvertida.
Vocês estão vendo a pregação do homem? É uma pregação boa? Ele está aqui, ó. Eu fico imaginando. Vocês vão pagar. Olha a pregação do Jonas. Você, gente ruim. Há 40 dias, todos vocês vão morrer. Mensagem ruim. O pregador não está lá nos dias, não está nos dias bons, sim ou não? Acabou de sair da boca de um peixe. Isso aqui me chama a atenção. Isso aqui é até para pastores. Às vezes você acha mesmo. Quantas vezes aconteceu isso? De eu subir no altar e falar, rapaz, eu não preguei bem hoje. Nada, pode parar com isso. Não é a eloquência do pregador. Não é as palavras bem colocadas. É só pregar o que Deus manda e o povo é transformado, liberto, sarado. É só ter total dependência de quem? De Deus. E essa obrigação não é só minha, é sua também. Ah, pastor, não sei pregar. Não sei. Você tem que pregar. Você tem que falar do amor de Deus. Você está pregando? Você está falando do amor de Deus? Pastor, eu só prego para quando a pessoa é gente boa comigo. Para gente que eu gosto. Para gente que eu não gosto, nem olha. É para toda criatura. E aí? E aí? O Jonas começa a pregar. Ele não está bem, mas ele prega. Às vezes eu confesso a você que tem dia que nós subimos no altar e a gente não está bem, não. Estou confessando que não está bem. Às vezes nem de saúde. Eu já subi no altar e preguei com febre. Febre. E pregando, ruim. Mas eu falei assim, não, Senhor, está aqui. Se o Senhor me enfiou aqui, não tinha ninguém para pregar. É eu e eu aqui. Então o Senhor me mandou aqui, então o Senhor vai me dar força. Mas tem as limitações humanas, mas o nosso Deus, quando você está limitado humanamente, quem entra em ação? Deus. Por isso você tem que depender de Deus. Pai, tem alguma coisa que você mudar? Porque tem gente que realmente não quer mudar. Continua. Quer ver? A Bíblia fala no versículo 5, enquanto ele está pregando, os homens de Nínive creram tudo que o Jonas não queria. Imagina a pessoa pregando imagina assim, ó, eu vou pregar. E tomara que esse povo continue, porque eu conheço essa turma. Essa turma é má. Eu vou pregar e essa turma não vai mudar, porque eu conheço eles. Eles não vão mudar. Ele começou a pregar e o povo creu em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então o rei foi lá, pessoal, se humilhou e colocou todo mundo para se humilhar. Quem, pastor? Um povo que o Jonas, e realmente eles cometiam barbaridades. Esse povo ruim se converteu. E a gente acha, tem gente que sai da igreja falando assim, pastor, vou sair da igreja. Por quê? Porque só tem gente ruim dentro da igreja. Mas se tivesse só gente boa, nem precisava de igreja. Vocês ouviram o que eu falei ou não? Se tivesse só gente boa, para que igreja? E quem disse que você é tão gente boa assim? Ai. Diga é nada. Hã? Ah, meu amigo. Só Deus sabe. E você sabe que você é capaz. Se não tiver a presença de Deus, quem diz que você é tão gente boa? Pastor, o senhor é gente boa? Sou. Quem dá limite é quem? Quem é que dá limite? Presença de Deus. Não, pastor, o senhor não é um santo, não. Eu sou um santo, separado para o Senhor. Sou um separado. E você tem que entender, quanto mais dependente de Deus, quanto mais perto da luz do Senhor, mais você tem necessidade de mudança. Vocês estão compreendendo? Quando a pessoa está na presença de Deus, ela não fica cheia de si. Não tem espaço para isso. Ela sempre fala, rapaz, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. O que eu estou fazendo, meu Deus? Eu preciso orar, eu preciso buscar mais a tua presença. É assim.
Eu preciso falar mais do teu amor. E eu não escolho pessoa, não. Tem que pregar. Tem ou não tem, pessoal? Tem ou não tem? Tem, glória a Deus. Pula para o versículo 10. Pula aí para o versículo 10. Esse povo, pessoal, teve a metanoia. Eles mudaram. Agora olha o versículo 10 do capítulo 3. E Deus viu as obras dele. Deus viu as obras dele. Olha só. Como se converteram do seu mau caminho. Agora olha o que acontece aí, ó. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Qual era a primeira? O plano do Senhor era destruir, acabar com Nínive. Você sabe o que aconteceu com Sodoma? Quem lembra? Sodoma e Gomorra. Era isso que ia acontecer. Ia acabar com tudo. Ia ser, nós íamos pregar aqui, né? Olha, pessoal, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra e também aconteceu com Nínive. Deus destruiu, mas sabe o que aconteceu? O povo se arrependeu, desde o maior ao menor. Então não fica limitando Deus, não, porque você está vendo, pastor, eu conheço um cabra ruim, eu conheço uma pessoa ruim. Aquele dali vai para o inferno de tobogã. Às vezes, quem vai não é ele, não, hein? Entendeu ou não? Quem vai não é ele. Às vezes, meu irmão, se você não guardar, e a Bíblia fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu. Guardar o coração. Quem tem que guardar, Deus ou você? Faz assim, ó. A responsabilidade de guardar o coração é exclusiva sua. Você que tem que guardar. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Glória a Deus, vamos para a oração, meu amigo. Essa quarta-feira vai ser poderosa, eu te espero aqui, para esse propósito aqui, viu? Exatamente, nós vamos lavar as suas mãos, como diz em Jó, a Bíblia fala em Jó, capítulo 22, versículo 30, até mesmo pecadores serão resgatados, sim, serão resgatados, porque você tem mãos puras, não é porque eu estou lavando a sua mão, mas isso aqui é um ato de fé, em nome de Jesus. É um ato de fé, você vai lavar as suas mãos, mas você, meu irmão, tem que lavar suas mãos também do pecado, do erro, das coisas que desagradam, que não glorifica a Deus. Eu vou fazer esse ato de fé, eu vou declarar na sua vida, na sua casa, na sua família, salvação, em nome de Jesus, tá? Vamos orar? Pai, todo-poderoso Deus, eu oro agora, junto com essas pessoas, consagro esse copo com água, e quando essa pessoa beber dessa água, ela vai ser liberta, sarada, transformada através do seu poder. Eu declaro esse povo abençoado em nome de Jesus. Beba da água e seja abençoado. Isso. Glória a Deus. Amém? Eu te espero aqui. Falta não. Pastor, eu queria um pedido de oração. Eu quero uma visita no hospital. Tem uma equipe preparada aqui para te ajudar, tá? Coloca o telefone, por favor, mais uma vez. 986-75-7493. E amanhã eu estou aqui nesse canal, tá bom? O canal 2 da Rede TV, de 6 às 7 da manhã, juntos, começando o dia, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Até mais, até amanhã, em nome de Jesus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas.
Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença.